Vai lá, tenta entender, interpretar e resolver. Não precisa resolver, não precisa desenvolver a resolução, mas desenvolve o raciocínio dessa 44. Vamos ver o que você entende. Tá. Quando é três força, cai no naquele negócio de triângulo, não é? Mas é um diagrama de corpo livre só sempre, então não precisa se preocupar com a quantidade de força. Você tem que pensar em um ponto comum entre eles. Qual que seria um ponto comum entre todas as forças que vão acontecer nesse sistema aí? Não sei. Então faz o diagrama de corpo livre de C. Você não precisa fazer agora. Esse vídeo aqui é para a gente desenvolver um raciocínio do que você tem que fazer, sabe? Então, beleza. Ó, vamos mentalizar aqui. Peraí, deixa eu Então, voltar no passo a passo. não, mas aí não precisa anotar agora, porque tem um vídeo. Então, aqui é Não, gravar. eu já vou ler. Ah, tá. Primeiro a gente vai fazer o diagrama de corpo livre. Então vai Beleza. ter. Eu posso fazer o meu eixo certo agora ou tem que ser torto também? Pode, porque agora você tem duas barras que estão é, já inclinadas. Você pode escolher uma dessas barras e fazer o eixo sobre elas, entendeu? É recomendável isso. Ah, eu devo fazer isso? Não necessariamente. Mas, se você fizer o eixo sobre uma delas, considerando que o 500 newtons você vai conseguir projetar depois, você concorda comigo que se eu faço o eixo sobre um desses cabos, eu elimino uma das incógnitas? Sim, sim. E aí eu vou te dar uma outra dica interessante agora, que é a leitura desse exercício. Às vezes isso não resolve o problema, porque quando você faz isso, as forças meio que se anulam e etc. Vamos entender o que eu quero dizer com isso. Qual é o ângulo que está lá em C? 50, 100. 50 ali com 80, quanto que falta para fechar o triângulo? Sim. 100, né? Aham, Então, eu consigo desvendar esse ângulo, eu consigo perceber que ele está aqui sobre o eixo X, eu consigo depois achar todos os ângulos de todas as projeções, igual a gente fez no primeiro, concorda? concordo. Tudo bem. Se fosse para você resolver ele naturalmente, qual que seria o passo que você seguiria? Você faria uma inclinação do eixo ou não? O que a sua intuição diz? Antes da sua aula eu não faria, mas agora eu já colocaria ele, por exemplo, no BC, o X. Então, daria certo, mas aí, se você não faria, aquele lá era necessário. Esse aqui não necessariamente você precisa fazer isso. Então, Entendi. o que você vai fazer é o diagrama de corpo livre desse exercício, vai manter o eixo X e o eixo Y na posição natural, e aí você vai resolver. É possível chegar na solução sem ter que fazer isso, É. certo? Sem ter que fazer essas projeções. Existe uma questão interessante, porque essas forças elas precisam estar em equilíbrio, né? Aham, Então, aí você vai fazer somatória das forças em X e somatória das forças em Y, e você vai encontrar. Quando você tiver uma, uma equação, isso vai acontecer, e até vou comentar aqui na gravação, que você vai lembrar disso depois. Quando você fizer essas somatórias e você tiver um TCA, que ele tem projeção em X e em Y, e um TCB, que ele tem projeção em X e Y, quando você fizer a somatória do X, você não vai encontrar nem um TCA e nem um TCB, porque vão aparecer as duas incógnitas na equação. Da mesma forma, quando você fizer a somatória das forças em Y. Aí o que você faz? Você monta as duas forças, isola uma variável em relação à outra e substitui na outra equação. entendi. Então você vai encontrar lá assim, 500 menos TCA vezes um valor, menos TCB vezes outro valor é igual a zero. Isola uma, substitui na equação da outra em relação a Y. Então aqui, dica, começa pela somatória das forças em Y primeiro. Porque o 500 está em X, tá vendo? Aham, Aí você encontra um em relação a outro, e quando você fizer a somatória das forças em X, você já substitui o TCA em relação ao TCB. Você já vai ter o quanto que um vale em relação ao outro. entendi.
E aí, dois cabos estão ligados em C, são carregados como mostra a figura, determine a tração no cabo AC e B no cabo BC. Quando você terminar de resolver essas duas equações, você responde a letra A e a letra B. Tá, Você vai, entendi. você vai fazer, e aí a gente vai desenvolver o raciocínio de outra questão agora, aí depois você vai fazer, e aí você vai me mandar foto, e a gente vai discutir a ideia, mas é importante agora você tentar fazer a partir do momento em que o raciocínio foi desenvolvido, entendeu? Então eu vou fazer agora. Isso, você vai fazer agora. Aí a gente vai Tá, parar a beleza. gravação, você faz agora, e depois a gente segue com o raciocínio de outra. Tá. Então, beleza.